Olá, boa noite. O Senado agora está no ar com notícias sobre pedágio em estradas, contas de água e um novo direito para os milhões de brasileiros que usam telefone celular. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou em primeiro turno um projeto que obriga as companhias telefônicas a identificar para o usuário a operadora de destino de cada chamada antes de completar a ligação. Em alguns planos de telefonia, a ligação entre números da mesma operadora chega a ser gratuita para o usuário. Ligações entre operadoras diferentes são sempre cobradas. Esse tipo de ligação paga uma tarifa excedente de interconexão. Para evitar o alto custo das ligações entre operadoras diferentes, é comum que o usuário tenha mais de um aparelho ou chip de telefonia móvel, como o professor Clébio de Araújo. Eu uso 2 chips de ordinário, um chip institucional, e um chip pessoal. Se você tem clareza de que aquele telefone que você está ligando é da mesma operadora, isso vai incidir em economia para o consumidor, eu acho que isso de certa forma, exercício de cidadania. A gente está usufruindo de um direito com consciência plena do que está envolvido no exercício desse direito. O projeto aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia deve obrigar as companhias telefônicas a informar, antes de completar a ligação, a operadora do número para o qual o usuário está discando. Hoje, pela portabilidade, você não tem mais a identificação pelos prefixos das companhias. Hoje, você leva o número, pode estar hoje numa companhia, amanhã noutra companhia, e não terá essa identificação. Então, o que o projeto prevê é que quando o consumidor, o usuário, estiver usando o seu telefone, fazendo uma ligação para um outro telefone móvel que não seja da sua operadora, ele receberá um aviso sonoro de que ele está ligando para uma operadora que não é a sua. Esse projeto ainda tem que ser votado em segundo turno na própria Comissão de Ciência e Tecnologia. De acordo com a Anatel, existem no país mais de 272 milhões de celulares habilitados. Na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, os senadores aprovaram a cobrança em separado dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto. Pela proposta, a cobrança deve passar a ser feita obrigatoriamente em separado. Além disso, a tarifa cobrada pela coleta de esgotos terá que ser proporcional ao nível de tratamento dos resíduos. Hoje nós temos 86% de água tratada e 46% de esgoto. E o contribuinte, essa conta vem com os dois, pagando um esgoto que ele não tem. Então, com isso, vai obrigar, primeiro que vai ser obrigatório separar e baratear essa conta e obrigar que o poder público, os municípios e os estados façam investimentos em saneamento público. Esse projeto vai ser analisado agora na Comissão de Infraestrutura. Veículos conduzidos por pessoas com deficiência podem ficar isentos do pedágio em rodovias. É o que determina um projeto que a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou por unanimidade. O texto segue agora para a Câmara dos Deputados. Garantir maior mobilidade das pessoas com deficiência nas rodovias brasileiras. É o objetivo do projeto da senadora Ana Amélia. O relatório, no entanto, impõe limites à isenção do pedágio. A ideia é evitar que o benefício acarrete um aumento no valor da tarifa para os demais motoristas. Limites que devem ser fixados pelo Executivo. Penso que você pode, como acontece com o Estatuto do Idoso, definir uma cota de um percentual X de beneficiários naquela determinada rodovia. E será identificado e a empresa vai operar. Não há nenhuma dificuldade. Os senadores aprovaram ainda projeto que incentiva as empresas de distribuição de energia elétrica a substituírem as redes aéreas pelas subterrâneas nos municípios com mais de 300 mil habitantes. O objetivo é evitar acidentes graves causados pelas linhas de alta tensão. A prioridade será dada para redes subterrâneas e não a obrigatoriedade, é completamente diferente. O projeto sobre as redes subterrâneas de energia segue agora para a Comissão de Infraestrutura. A mudança no índice que reajusta a dívida de estados e municípios com a União pode ser votada amanhã na Comissão de Constituição e Justiça. O governo teme o impacto nas contas públicas. O senador Luiz Henrique preferiu não acatar as 3 emendas apresentadas em plenário para que o texto não tenha que voltar para a Câmara.
Pela proposta, as dívidas de estados e municípios com a União serão corrigidas pelo IPCA mais 4% de juros ao ano e não mais pela variação do IGPDI mais juros de 6% a 9%. A aplicação dos novos indexadores poderá ser retroativa e beneficiará estados e municípios que assinaram contratos com a União a partir de 1999. O relatório foi apresentado na semana passada, mas ainda não é consenso. Não há consenso, no momento, ainda com o governo, sobre o calendário de aprovação dessa matéria tão importante. Nós vamos fazer uma reflexão a respeito. É uma matéria, não é simples, é uma matéria com grande impacto nas contas nacionais e vai exigir dessa casa muita responsabilidade na discussão e no encaminhamento. Não sei se tem acordo, sei que vai ser votada. Nós não podemos suprimir um dever regimental de votar as matérias que têm uma necessidade muito grande do país, no caso dos estados e dos municípios. Esse projeto já está maduro, já passou o tempo mais do que necessário para aprovação e nós vamos votar na Comissão de Constituição e Justiça sem nenhum problema. A Copa do Mundo vai custar ao Brasil mais de 25 bilhões de reais. É o que informou hoje o Tribunal de Contas na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Foi durante uma audiência pública aprovada por iniciativa de parlamentares oposicionistas. Na audiência, o TCU anunciou que a maior parte do dinheiro foi investida pelos governos. Dos 25,5 bi eram privados, unicamente 3,7. São 21,8 bilhões de dinheiro público gastos com aeroportos, portos, obras de mobilidade urbana, telecomunicações, segurança, turismo. Com estádios, o maior custo, cerca de 8 bilhões de reais. As fiscalizações do tribunal geraram economia de 550 milhões de reais nos contratos de financiamento realizados pela Caixa e pelo BNDES. Não existe nenhuma pendência até agora identificada com relação à irregularidade no repasse de recursos então emprestado pelo BNDES. Eventuais irregularidades foram todas saneadas no decorrer do processo, num amplo procedimento de debate contraditório e ampla defesa. Mas os participantes criticaram os atrasos nas obras de mobilidade urbana. Muitas delas, elas foram, em nome da Copa, foram pensadas, foram até feitos alguns projetos, iniciadas. Umas serão entregues, outras tantas não. O senador Álvaro Dias, autor do requerimento para a audiência, criticou o legado que a Copa deixará. Que legado é esse? Um legado que constrói grandes estádios e não constrói escolas, que constrói grandes estádios que em alguns lugares ficarão às moscas e não realiza obras de mobilidade urbana para facilitar a vida dos brasileiros nas grandes cidades. O drama de brasileiros que têm filhos com estrangeiros e perdem a guarda das crianças vai ser debatido amanhã em audiência conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de Relações Exteriores. A ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, vem falar sobre a Convenção de Haia, que trata de aspectos civis do sequestro internacional de crianças. A convenção trata daqueles casos em que pais de nacionalidades diferentes se separam e querem levar o filho para o país de origem. A luta pela guarda é motivo de angústia para muitas famílias. O assunto é difícil de ser solucionado porque cada nação tem leis específicas. É importante que o governo brasileiro, e inclusive o Congresso brasileiro, possa ouvir da ministra Maria do Rosário, do próprio ministro de Relações Exteriores, quais têm sido as dificuldades e quais os passos que podem ser dados para assegurar esse direito, que é de mais do que de bom senso, que qualquer mãe ou pai possa ter a guarda, a possibilidade de estar acompanhando a educação dos seus filhos, de estar acompanhando o desenvolvimento completo de seus filhos. A audiência pública está marcada para as 9 da manhã e poderá ser acompanhada pela página da TV Senado na internet.
Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. Nós terminamos o Senado Agora com a mostra que reúne os melhores registros feitos pelos fotógrafos da casa em 2013. A exposição fica até 31 de março no anexo 2 do Senado. Boa noite.